Bom, nós vamos corrigir uns exercícios de poliedros. E você vai precisar de lembrar da fórmula da relação de Euler, que diz assim, que o número de vértices mais o número de faces menos as arestas sempre dá 2. A gente vai usar isso. E aí, em alguns exercícios, você precisa lembrar que esse número de arestas pode estar dobrado. Por exemplo, eu tenho 4 faces triangulares. 4 vezes 3, porque o triângulo tem 3 lados, dá 12. Eu tenho 5 faces quadrangulares. Então, tem 4 lados. 5 vezes 4 dá 20. E eu tenho 2 com 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 5, 10. Então, normalmente, se eu for contar, aqui eu tenho 3. Então, aliás, 4, né? 4. Então, seria 12. Aqui eu teria 5. Então, seria 20. Aqui, eu teria 10. Ocorre que eles vão estar dobrados. Então, aqui eu tenho 2, 42. Ocorre que eu posso ter um pentágono colado com outro pentágono. Aqui tem 5 lados, aqui também tem 5 lados. Ocorre que aqui, esse aqui, ele está contado 2 vezes. E assim também vai, eu poderia ter um triângulo aqui, aqui também contado 2 vezes. Então, eu tenho que, para mim saber o número de arestas, na verdade, eu tenho que pegar esse número aqui e dividir por 2. Ok? Então, vamos lá, vamos ver os exercícios. Determine o número de arestas e o número de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Aí. 6 faces quadrangulares. Então, vou escrever aqui 6 faces quadrangulares. Ou seja, como nós podemos ver aqui, tem 4 lados. Se são 6, 6 vezes 4. São lados, né? E aqui, 4 triangulares. 4 vezes aqui. Então, 4 vezes, como são 3 lados, 3. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 3, 12. Somando, eu tenho 36. Para saber o número de arestas, eu vou ter que pegar esse número aqui, 36, e dividir por 2. Por quê? Se as faces quadrangulares estivessem separadas, seriam 36. Só que elas não estão assim. Elas estão assim, ó, ligadas com uma outra, sendo que essa daqui está sendo contada 2 vezes. Se tiver uma face triangular aqui, essa aqui está contada 2 vezes. Se tiver mais um triângulo aqui, essa está contada 2 vezes e essa está contada 2 vezes. Ou seja, existem aí arestas contadas 2 vezes. Por isso que nós dividimos por 2. E então nós já encontramos aqui o número de arestas. Arestas é igual a 18. Certo? Espera aí. Então, nós já sabemos aqui que a aresta, vou botar a aresta aqui, ó. Aresta aqui, aresta é igual a 18. Que é uma das perguntas. Determina o número de... Achamos uma resposta. Mas,
ele quer também saber o número de vértices. Aqui eu sei o número de faces. Eu tenho 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Na verdade, eu tenho, então, 10 faces. Então, faces, eu tenho que são 10. 10 faces. Tem o número de faces, tem o número de arestas. Posso agora, então, achar o número de vértices. De acordo com a relação de Euler, ou de Euler, V mais F menos A é igual a 2. O V eu não sei. Mas eu sei o F e o A. O F eu sei que é 10 e o A eu sei que é 18. Eu tenho mais 10, o V repete, mais 10 e menos 18, fica 8 negativo. Se eu tenho 8 negativo, aqui, passa para o outro lado de lá, é igual a 10. Ou seja, qual é o número que eu tiro 8 e fica 2? É o 10. Então, vértice é igual a 10. É só passar o menos 8 para o lado de lá, mais 8. 2 mais 8, 10. Então, a minha resposta, ele quer saber o número de arestas. Arestas, 18. E se eu não me engano, vértices, né? Eu encontrei aqui 10. Deixa eu conferir ali. Vértices e arestas. Então, pronto. Questão agora 2. Determina o número de vértices de um poliedro convexo que tem 3 faces triangulares. Então, vou botar aqui 3 triangulares. Bom, se tem 3 aqui, 3 vezes 3, né? São 3 lados. Uma face quadrangular. Então, vai ser 1 vezes 4. Uma face pentagonal. Vou fazer aqui um pentágono aqui, muito... Então, 5. Tem 5 lados, o pentágono. E 2 hexagonais. Vou fazer um desenho, tentar fazer um desenho aqui de um... Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 6, 5. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 3, 9. Então, aqui deu 12, né? Somando, 9 mais 4, 13. Com mais 5, 18. Com mais 2, 20. Fica o 0 e vai ao 2. 2 mais 1, 3. Então, o número de arestas vai ser a metade de 30, porque tem contado 2 vezes. Então, o A, nós já sabemos que é 15, porque é a metade de 30. Já achei o número de arestas. O número de faces são esses aqui, ó. 3. 3 mais 1, 4. Com mais 1, 5. 7. Então, faces são 7. Então, o que ele quer saber? Determina o número de vértices. Então, eu vou usar a relação de Euler. Eu tenho 7 faces, como eu vi aqui. 3 triangulares, uma quadrangular, uma pentagonal e 2 hexagonais. 7 faces. 15 arestas. A relação de Euler diz que V mais F menos 2... V mais F menos A. V mais F menos A é igual a 2. V é o que eu quero saber. F é 7. A é 15. É igual a 2. Eu tenho mais 7 menos 15. Vai dar um número negativo, dá menos 8. 15 menos 7 é 8. Então, ficou V menos 8 é igual a 2. Igual, o resultado é igual, embora a figura seja diferente, tá bom? Só passar o 8 para lá,
de novo, o vértice também é 10. Tá? Só que a figura é diferente, tá bom? Não é a mesma questão, não. Resposta: 10 vértices. O que acontece? A outra questão falava assim, era 10 vértices também, mas era 6 quadrangulares e 4 triangulares. E a resposta dessa aqui era 10 vértices e 18 arestas. Essa daqui são 3 triangulares, uma quadrangular, uma pentagonal, 2 hexagonais, são 7 faces, são 15 arestas e são 10 vértices como aquela primeira. Questão número 3. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o de vértices de 6 unidades. Então, nós temos um número de vértices e temos o de arestas que tem mais 6 do que o vértice. Quanto é que tem no vértice? Não diz. Então, não diz, eu vou dizer que é V. Como aqui tem mais 6, aqui é V mais 6. E aí ele pede para calcular o número de faces desse poliedro. Então, eu vou usar a relação de Euler ou de Euler. VF menos 2, perdão, é VF menos A, VF menos A é igual a 2. Bom, V é V mesmo, o F é o que eu estou querendo saber, não sei, o A é aqui, ó, V mais 6. Então vai ficar menos V menos 6. Muda aqui o sinal dos dois, ok? É igual a 2. Bom, se eu tenho mais V e tenho menos V, ficou 0. Cortei. Então ficou F menos 6 é igual a 2. Qual é o número que eu tiro 6 e dá 2? É o 8, né? Ou seja, passo o menos 6 para o lado de lá, 2 menos 6 dá 8. Então F é igual a 8. A pergunta é, calcula o número de faces. Então, resposta: 8 faces. Ok?